Beleza. Bom, então, primeiro, boa noite a todo mundo. Agradecer a presença aí de agradecer a presença aí de vocês. Como eu falei antes, tem uma galera aí já conhecida, que é sempre um prazer ver de novo. Eu não vou citar nomes aqui, que eu vou acabar esquecendo alguém, que eu não estou vendo todo mundo no chat. Mas tem uma galera que está sempre aí com a gente em todos os eventos. Vi o povo falando aí do Vale Sec e tal. Mas, então só pra gente sincronizar aqui as expectativas em cima do webinar. Eu não sei se vocês já assistiram algum, não é o primeiro que a gente faz. Esse, nas minhas contas, é o terceiro. A gente vai tá com a proposta aí de fazer um por mês. O Bruno, inclusive, estava aí pedindo sugestões pro próximo e tal. Então a nossa ideia é fazer mensalmente isso. Só para situar todo mundo. Obviamente vocês sabem a ideia aqui, a gente falar sobre o Metasploit. Vai ser bem corrido, né? A gente só tem 1 hora de webinar. A ideia é basicamente eu já dei uma palestra com esse tema em alguns lugares. Eu dei no FISLI esse ano, no Fórum Internacional de Software Livre, eu apresentei esse trabalho. E no ValeSec, na semana passada, quem estava lá curtindo o friozinho de São José dos Campos também viu e tal. Só que a ideia aqui, a graça daqui é que, como a gente trouxe a palestra para esse ambiente EAD nosso, esse ambiente aqui, para quem não sabe, é o mesmo que a gente usa nas turmas EAD. Então eu vou mostrar algumas práticas também, vou fazer algumas demonstrações aqui, e depois eu vou mostrando qual seria a diferença num curso, tal, que aqui não tem todo o aparato do curso. Tá, eu vou mostrar basicamente 2 práticas e eu espero fortemente que elas deem certo, né? A gente sabe que live demo não costuma funcionar. Mas eu quero mostrar, e a ideia inclusive, que é a ideia do curso, por isso que eu trouxe para esse webinar, é mostrar alguns usos, algumas utilizações não triviais do Metasploit. Tá? Na verdade, eu vou mostrar uma não trivial, que é um módulo auxiliar dele que saiu recentemente para força bruta em pfSense. Eu vou explicar para quem não conhece a ferramenta e tal. E que é um módulo auxiliar, que foi o que o cara programou e tal, e você consegue jogar lá dentro do framework. E vou mostrar o que o povo gosta, né? Vou mostrar o AutoPWN lá, que é uma automatização do processo todo. Você faz um scan, joga os dados para dentro do framework e ele faz ele tenta lá exploitar de várias maneiras e vai abrindo as sessões quase que mágica, tá? Pra gente só ver sentir um pouco aí do poderio dele. Tá ok? Então antes da gente começar eu queria fazer alguns agradecimentos. Por exemplo, agradecer o Carlos Eduardo, que é um dos representantes aí da eGenial, que é quem faz o Treinaton, que é esse ambiente que a gente está usando. Tá? A gente, além dessa relação para os cursos, a gente tem uma relação de parceria aí muito forte nesses webinars e tal, ele está sempre apoiando a gente. A ideia é, como eu falei, a gente fazer esse webinar mensal, tá? Eu estou vendo algumas dicas passando aí, mas pela minha contagem diagonal aqui, o mais votado até agora foi forense, né? Então acho que vai acabar sendo esse. Mas já vi umas dicas legais aí, por exemplo, o Henrique falou engenharia reversa, a galera falando sobre o OrDrive Day, que é um projeto que a gente está tocando aí, que também é bem interessante, tem bastante coisa para mostrar. Mas não é só aqui que vocês não precisam fazer flood no chat, vocês têm o canal aberto aí por e-mail, pode falar com a gente de qualquer maneira que a gente leva em consideração. Eu já falei sobre a palestra, esse portal que vocês estão vendo aí, aliás, tudo que vocês vão ver aqui hoje é exatamente como funciona a Academia AD. Tá? Tem esse portalzinho aqui, tem aí o chat para a gente interagir. Vocês têm como mandar perguntas para mim, eu já estou vendo aqui algumas, inclusive, já vou responder. Então tem essa questão de interatividade. Deixa eu só dar uma palhinha aqui, do mesmo jeito que tem essa tela aí que vocês estão visualizando, sem ser a minha cara, né? Essa tela principal aí onde estão os slides, né? Tá a capa dos slides, essa é uma das funcionalidades que a gente utiliza. Tá? Em alguns momentos da aula eu vou trocar para essa outra aqui, que está em branco, né? Essa em branco é uma interação de texto. Tá vendo? Escrevendo o teste aí, eu consigo interagir com vocês. Se eu precisar compartilhar um código, por exemplo, de alguma coisa, eu colo aqui, daqui vocês conseguem copiar e colar na máquina de vocês. Então é o Code Box que a gente chama, é uma telinha para compartilhamento de texto. E por último a gente vai usar o 3S.
que é esse cara aqui onde a gente consegue visualizar a minha tela aqui, tá? Então eu tenho uma outra máquina aqui que é onde eu vou fazer os ataques, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, sei lá, search Windows. Eu dou os comandos aqui, vocês vão vendo o resultado aí. Beleza? Então isso foi o que a gente, para quem conhece a Academia Clave, já os presenciais, o foco do nosso curso sempre foi hands-on, né? Então por isso que a gente teve uma certa resistência aí para o curso EAD e tal, mas agora a gente está conseguindo chegar num nível razoável aí de conseguir uma interatividade, esse compartilhamento de tela. O Lorival está falando aí que é melhor que live stream. A gente está evoluindo, a gente usou o live stream e tal, está tentando fazer o mais perto dessa parte prática. Inclusive, um dos diferenciais desse webinar para o curso é que o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer e vocês vão olhar. Nesse caso do webinar. No caso do curso, todo esse ambiente que eu tenho aqui, ó, da onde eu estou disparando os ataques e para onde eu estou disparando os ataques, eles são compactados num arquivo que é disponível, tá? Então vocês podem montar um ambiente igual aí na casa de vocês, é a máquina virtual, tá? A gente que usa VirtualBox, e eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, essa é a ideia, tá? Deixa eu tocar para frente, senão a gente não vai conseguir falar o curso inteiro. Beleza? No final do curso, eu vou falar sobre no final do webinar, eu vou falar sobre os próximos cursos e tal, o que a gente tem aí de inscrições abertas e etc. Tá bom? Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vamos começar aqui na matéria. Deixa eu só ver as perguntas aqui que o povo fez. Tá, é o povo apoiando que a próxima ideia seja forense e perguntando se esse webinar vai ser disponibilizado para download. Esse tipo de pergunta eu vou dar uma dica para vocês. Existe um cidadão aí no chat, não sei se vocês já perceberam, chamado Bruno Salgado. Ele é meu sócio aqui no grupo Claves e é ele que agiliza essas questões todas aí. Quem quiser qualquer informação sobre vaga, quantidade de vaga, vocês podem falar em PVT aí também, sobre vaga, sobre preço, sobre desconto, é com ele mesmo. Beleza? Então vamos lá. Bom, a ideia aqui do Metasploit, vocês vão perceber alguns trocadilhos, algumas menções ao Star Wars, porque o título original dessa palestra, né, na verdade aqui eu botei para um tom mais formal, para parecer mais o curso e tal, mas nas palestras o título original era Metasploit, a Light Cyber for Pentester. Quem for lá no SlideShare da Claves vai ver a versão original. Na verdade eu só mudei a capa, tá? Os slides continuam fazendo as menções todas a capa e o título, obviamente. Ao Star Wars, que é exatamente essa ideia que eu tenho sobre a ferramenta. Eu particularmente sou fã da ferramenta, que é sobre eu chamo ela de Light Cyber porque ela apoia todas as etapas do pentest. É uma ferramenta muito completa, não é uma ferramenta específica para lançamento, nem para coleta de evidência, nem para pós-invasão, nem para isso. Em todas elas você consegue, ou ele te ajuda de alguma maneira, seja até na organização das informações, quanto no pós-invasão, na instalação de um keylogger. A gente vai ver isso tudo aqui. Tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu passar o slide aqui. Bom, isso aqui, para quem não me conhece, eu sou sócio-diretor aqui do Grupo Claves. Somos eu e Bruno aqui do quadro de sócios. O Grupo Claves pertence a Claves, que é essa que você conhece, que trabalha na área de consultoria, e tem o setor de treinamento, que é a Academia Claves. A outra empresa do grupo é a Green Hat, que é uma empresa focada em auditorias, principalmente das de invasão. Tá? Então é basicamente isso aí que a gente faz da vida. E aí algumas coisas na minha área de pesquisa aí, que é pentest, forense, resposta a incidente e etc. Tá? Eu deixei meu e-mail, estava na capa, não sei se vocês perceberam, mas quem não pegou não tem problema, no final eu vou deixar meus contatos também, meu e-mail, meu Twitter e tal. Então vamos embora.
Beleza, então começando a falar do Metasploit, né? Não sei se é familiar para todo mundo, se todo mundo está acostumado com a ferramenta e tal. A ideia do Metasploit é o seguinte, ele é um framework que o objetivo dele original era auxiliar no desenvolvimento de exploit. Por que você precisa de uma ferramenta para te auxiliar no desenvolvimento de exploit? Não que desenvolver um exploit seja algo trivial, mas qual que foi a ideia por trás do framework? Quando você fala de exploit, um exploit bem feito, né, um exploit funcional, que funciona em 100% dos casos, ou pelo menos na maioria dos casos, ele tem uma série de personagens ali dentro. Embora o pacote inteiro seja mas seja dado, né, nomeado como o exploit, existem alguns personagens ali dentro. E esses personagens, cada um tem uma utilidade bem definida. Você tem o cara em si que explora, que gera a condição lá de vulnerabilidade na aplicação, ou seja, lá no que você esteja tentando explorar e tal. Você tem, dependendo se for um buffer overflow, por exemplo, você tem algumas técnicas para escalar a pilha de memória, então você tem que usar alguns códigos NOPs, usar o shellcode que você vai injetar ali quando você consegue um endereço de retorno, que é o que você vai, que tipo de exploração você vai querer com aquela vulnerabilidade. Então isso tudo varia de exploit para exploit, tem todos esses personagens ali dentro desse pacotão que você pega on the wild aí, né, de exploit. Então qual é a ideia do framework para ajudar no desenvolvimento? Vamos pegar esses pedaços e vamos reaproveitar. Então qual que é a ideia do framework? Você só precisa escrever o que ele chama de módulo, que é o código malicioso em si que vai explorar tal vulnerabilidade, que vai levar aquela aplicação, aquele serviço a uma condição vulnerável. Se você precisar de um gerador de código NOP, por exemplo, ele tem trocentos lá dentro do framework, basta você escolher um. Se você quiser um payload, também tem um monte lá, inclusive o Meterpreter, que é um payload muito eficiente, que a gente vai falar um pouco dele aqui, que é um payload exclusivo do Metasploit. Então esse é um ambiente todo propício para você desenvolver esse tipo de coisa. Com o tempo, ele começou a ser tratado como uma ferramenta para lançamento de exploits, né? Você chegava lá, configura. Tem gente que falava, inclusive tinha uma interface web, o pessoal dizia que a interface web do Metasploit Framework era na linha de point click root, né? Que era essa facilidade de você configurar um exploit, postar os parâmetros, etc, etc. Mas a ideia dele original era o desenvolvimento. Hoje em dia ele virou uma ferramenta de pentest mesmo, que além de você conseguir desenvolver, conseguir lançar um exploit de uma maneira extremamente satisfatória, você tem a questão que eu vou citar aqui, você pode pegar relatórios, mapeamentos que você fez, mapeamento de porta, de serviço, de vulnerabilidade, injetar tudo isso dentro do framework e a partir daí ele vai guardando essas informações e te ajuda nessa modelagem de ataque, principalmente na coleta de evidência pós-invasão, você tirar um screenshot, você tentar quebrar uma senha e tal. Então ele é bem interessante em todas essas etapas. Tá? Além de uma vantagem, não é uma garantia, mas já é uma ajuda. Os exploits, uma vez dentro do framework, significa que eles foram testados entrando, mas pelo menos reescritos, né, pela equipe, porque uma coisa é você escrever um exploit, outra coisa é você escrever um exploit para o Metasploit Framework. Tem que escrever em Ruby e tem que escrever com a sintaxe dele, usando algumas bibliotecas dele e etc. Então pelo menos um primeiro crivo aí passou para poder entrar no framework. E só falando sobre o framework e seus derivados, o Metasploit Framework já é uma ferramenta antiga, tá? Só para vocês não se confundirem quando entrar no site deles, para baixar, quem quiser e tal. É uma ferramenta antiga, já que há relativamente pouco tempo atrás, ela foi vendida por uma empresa de segurança, que trabalha com ferramenta, com soluções de segurança e tal. Então hoje em dia a gente tem 3 versões do Metasploit. A gente tem o Metasploit Framework, que se mantém intacto até então, ainda continua open source, ainda continua gratuito, mas essa empresa gerou 2 outras versões, que é o Metasploit Express e o Metasploit Pro, tá? Que são ferramentas pagas. E que o grande diferencial está em cima de automatização de processos e principalmente geração de relatório. Tá? Agora, de poderio bélico mesmo, de flexibilidade para disparar as coisas, ainda sou mais o Metasploit Framework, tá? Por ser mais flexível, tá? Até porque é imediato, né? Quanto mais flexível, menos automatizado, fato. Então você tem lá os pagos que são bem mais automatizados, bem mais práticos, mas você não tem toda essa flexibilidade do framework. Aqui é só uma
passada sobre a arquitetura dele, né, as bibliotecas que ele utiliza, os principais pontos. Deixa eu ver se eu consigo ativar o apontador aqui. Vocês estão vendo aí a mãozinha passando? Então, aqui tem as interfaces que a gente pode utilizar, beleza? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas a mais poderosa é a console. E aqui embaixo de tudo isso que ele chama de módulo, né, que é como ele se trata dentro do framework, tudo que está embaixo de módulo são lá os pedacinhos que eu falei para te ajudar dentro de um exploit. Então você tem um exploit em si, que é o código que explora aquela vulnerabilidade, você tem o payload, você tem o encoder, você tem um NOPS, que é o gerador de código NOPS, você tem módulos auxiliares e por aí vai. Tá? Então, a nível de usuário é mais ou menos, você vai ter que entender um pouquinho dos módulos aqui das interfaces, bibliotecas e etc, para quem vai desenvolver para o que vai ter lá dentro do Metasploit. Bom, a primeira interface que a gente vai ver é a interface cliente. A graça da interface cliente, você consegue fazer por linha de comando, tá? E ela é uma linha de comando que você passa todos os parâmetros de uma vez só. Então a graça dela, na verdade, é você conseguir configurar um exploit num one-liner, que a gente chama, né, numa linha só, e facilita isso para você conseguir colocar dentro de scripts, dentro de qualquer tipo de rotina automatizada. Tá, essa é a vantagem dela. Ela não tem muita interação. Ela é numa tacada só. Aqui está a cara dela. Tá? Você passa lá MSF CLI e os parâmetros todos que você quer configurar. A web é um caso à parte, porque o que aconteceu? Ele tinha uma interface web que era bastante amigável, embora limitada, assim, não tinha algumas coisas que eu considero bastante interessantes e você não conseguia fazer na web, mas o basicão, que era escolher um exploit, configurar ele, disparar e abrir a sessão para você interagir, você fazia na interface web de maneira trivial, intuitiva, via mouse e etc. Mas o que aconteceu? Essa interface web ela foi descontinuada, oficialmente descontinuada pela equipe. Tá? Quem falou isso foi o HD Moore, na verdade, que é o desenvolvedor, o idealizador da ferramenta e tal. E só que nem tudo é notícia ruim, né? O Armitage é uma proposta de substituição, mas que fique bem claro que é um projeto à parte. Não tem nada a ver com a equipe de desenvolvimento do Metasploit. Foi uma galera que sentiu falta da interface web, mesmo antes dela ser descontinuada, talvez tenha sentido falta de alguns recursos na interface web, e resolveu escrever um front-end para Metasploit. Tá? Tem aqui a carinha do Armitage. Vai aparecer aí. Então a graça dele aqui é que ele é totalmente gráfico, tá vendo? Ele mapeia aqui as máquinas que você tem e tal, e você consegue point click ali, né? Você clica com o botão direito, aí ele vai te mostrar os serviços em execução, e você vai tentando explorar dali mesmo. Tá? O Armitage é proprietário? Não. É um front-end também gratuito. Não lembro, não, acredito que livre também. Tá? Tá rodando o Metasploit no Windows, o Metasploit roda em qualquer coisa. Aqui, esse que vocês vão ver é do Backtrack. É a versão que está no Backtrack. Eu só dei um updatezão lá, mas é do Backtrack. Que, na verdade é uma versão inclusive mais nova do que essa que vocês vão ver nos slides. É a BT5. Tá? Esse que está nos slides ainda é o framework, a versão 3 do 3 alguma coisa do Metasploit. No BT5 eu dei lá um MSF Update, ele já foi para 4.0 alguma coisa, já atualizou tudo certinho lá no Metasploit. Bom, console. Então essa aqui é a interface que a gente vai ver. Tá? É a única que suporta todas as features aí do Metasploit. Ela é bem mais completa que todas as outras e é totalmente interativa, né? É um consolezinho mesmo, você vai interagindo com ela e vai configurando as coisas que você quer. E ela tem a possibilidade também de execução de comandos externos. Tá? Você pode dar um ping, um nmap, uma série de outras coisas de dentro do próprio framework. Também é um facilitador, né? Para você não precisar ficar saindo do framework e voltando. Então aí tem um exemplo, né? O screenshot está no Backtrack 4 ainda.
console, aí tá aqui as versões. Esse é o bannerzão que ele dá. O banner em si, esse acho que arte aqui é meio aleatório. E ele te dá uma estatística sobre o que tem nesse framework que você está utilizando. Bom, exploit. Basicamente, para você fazer o lançamento de um exploit, você precisa achar o módulo que você quer, baseada em vulnerabilidades e tal. E a partir desse aí você dá um use esse módulo, vou mostrar isso aqui, aí você configura esse módulo, que é o exploit em si, para ser disparado. Tá? Ficou sem som? Som aí? Beleza. Parece que foi só o seu, Pedro. Som ok. Tá? Calma aí que alguém tinha perguntado uma coisa. Ah, tá. O Rafael falou que cada review muda o banner. Na verdade o banner é aleatório. Cada hora que você abrir o Metasploit, ele abre com um banner diferente. Tá? Se você quiser, inclusive, você pode escrever banner. Ele vai te mostrar outro banner. É totalmente aleatório. Na verdade, o review, né, quando você atualiza, você ganha, aparece banners novos, né? Tá, deixa eu só responder aqui a pergunta do Eduardo. Ele está perguntando para eu dar um briefing rápido da diferença entre o framework que é o gratuito, o Express e o Pro, que são os pagos. Eu falei rapidinho, mas só para clarear de novo. Principalmente em cima de facilidade de uso e geração de relatório. Tá? O framework ele te dá todo o poder que você precisa para executar um pentest, por exemplo. Tá? Lançar os exploits, documentar tudo e etc, etc. O Express e o Pro, confesso que eu tenho mais acesso ao Express do que o Pro, mas o que eu vi de diferença e tal, é que ele é uma interface muito mais amigável. É uma interface web, ele é todo point and click, mais fácil de você configurar, tem uma série de rotinas automatizadas para força bruta, ele interage com outras ferramentas que você não precisa nem conhecer a ferramenta, você só roda lá, ele usa a ferramenta como se fosse um módulo dele, e principalmente o foco no relatório, a maneira como ele documenta isso para você. O Metasploit Framework não vai documentar, ele te ajuda a tirar evidências, mas você tem que fazer essa documentação manual. Beleza? Deixa eu dar um aqui. Então vamos embora. Oi, Pauliano, eu não consegui identificar sua pergunta. O que é pentest? É isso que você está perguntando? Veio meio embrulhado aí os caracteres. Pentest vem do inglês penetration test, né? Teste de invasão. Você simular ataques e tal. É pentest só, sem o O. É você auditar um sistema ou qualquer coisa parecida baseado em simulações de ataque. Tá? Você finge que é o atacante e vê o que dá. Exatamente assim, pentest. Beleza? Então vamos lá. Então aqui é um exemplo de como você faria essa utilização. Eu dei aqui um exemplo, Search Tomcat. Ele vai me mostrar todos os módulos que tem Tomcat envolvido. Tá? Ele faz por expressão mesmo. A sintaxe aqui mudou um pouco no Metasploit 4.0. Você consegue botar aquela sintaxe tipo CPAN lá, né? O que você quer, dois pontos, a expressão e tal. Mas basicamente é o mesmo conceito aí. Você buscou ali todos que tem a ver com Tomcat, você escolhe aí o que você quer para você optar pelo framework, pelo módulo. Seria esse comando aí, ó, use, aí passa o path do módulo. Ele vai entrar, tá vendo aqui, ó, que ele está no contexto do módulo agora? Aí você dá Show Options, ele vai mostrar para você as opções desse módulo, o que você tem que configurar. Então reparem que ele tem aqui o nome da opção, o valor atual dela, se ela é required, se ela é exigida para a execução do pentest, do lançamento do exploit, e a descrição. Tá? Então a gente vê que alguns aqui, por exemplo, isso aqui é o padrão, né? Então, o que está com valor atual já é que vem valor default. Tá? Algumas coisas vêm. Por exemplo, é para Tomcat, então ele vem com a porta target ali já default. Pode ser que você tenha que mudar isso. Tá? Pode ser que o Tomcat específico que você quer atacar está numa porta diferente. Aí você vem aqui e troca. Tá? Algumas coisas ele não tem como adivinhar. Por exemplo, qual é o IP do alvo e etc.
Tá? Então aqui, por exemplo, você tem lá rhost, que seria o endereço do alvo, você tem a porta remota, você tem a quantidade de threads ao mesmo tempo, você pode passar um usuário e senha para facilitar, e por aí vai. Bom, e aqui seria como você configura esse tipo de valor, né? Você dá aqui um set, a variável e o valor que você quer. Tá? Reparem que ele dá um feedback aqui, se eu der show options de novo, já está lá setado o rhost com o endereço. Beleza? Imagina, é assim que a gente configura essas características aí do modo. E o Metapreta ele é um payload específico do Metasploit. E ele é um payload muito interessante, que qual que é a ideia? É um payload que você... Geralmente quando o que você vai injetar, né, uma vez explorada a vulnerabilidade, é em cima de... Ou você cria um usuário, ou você pede uma conexão reversa, ou você injeta uma DLL, e coisas do gênero. Tá? O Metapreta ele é um payloadzão que te dá um nível de interatividade que você pode fazer tudo isso. E ele já vem com rotinas pré-prontas. Por exemplo, se você invade uma máquina Windows e conseguir injetar o payload do Metapreta, ele tem questões de... ele tem rotinas pré-prontas para tentar escalada de privilégio, visando o usuário system. Ele tem coisas para instalar backdoor, inclusive backdoor próprio dele, né? Ele tem facilidade para você fazer download e upload de arquivos, mas ele tem um backdoor próprio dele que você pode tentar injetar lá, ele abre na forma de um serviço. Tem utilitários para tirar screenshot, para sequestrar o webcam, para fazer keylogger, ele está processo. E uma coisa interessante que o Rafael está falando aí, que dá para ver os processos, uma coisa interessante é o seguinte: você, uma vez dentro do Metapreta, porque o que acontece? Se você pede um shell, se você ganha um shell com a invasão, que é o top, né, lá, essa execução de código e tal, você ganha um shell, você precisa saber a sintaxe daquele shell. E você precisa de coisas nativas, né? Por exemplo, você está num Linux, aí você quer ver processo no Linux, aí seria PS, quer ver configuração de rede, ifconfig, por aí vai. Se você está no Windows, já é diferente, né? Então, o Metapreta é indiferente. Ele vai ficar lá no meio do caminho, você vai usar a sintaxe do Metapreta e ele se vira para coletar as informações lá do outro lado. Então você consegue listar processos, listar conexões ativas, serviços de execução e por aí vai. Tá, então essa aqui eu separei aqui as principais características dele. Essa gestão de sessão, você pode ter várias sessões abertas, várias máquinas invadidas e você ir pulando de uma para outra alternadamente. Não necessariamente precisa mexer em todos ao mesmo tempo. Informação de processo, manipular arquivos, upload, download, mover e tal. E execução de comandos. Aqui tem alguns exemplos de execução do Metapreta. Aqui, por exemplo, você mudar de uma sessão para outra, tá? Imagina que eu estava numa sessão aqui, eu escrevo background, ele deixa a sessão aberta lá e volta para o console. E você pode dar um session "-i" e o número da sessão, ele vai para essa sessão aí que você escolheu, já voltou para outra sessão. Então você pode dar sempre background e escolher outra sessão qualquer. Tá? O PS aqui ele lista processos, reparem que eu dei PS, mas ele vai mostrar processos de Windows, né? Que o PID, o nome do processo, quem é o responsável por ele. E aqui uma coisa interessante, que é o migrate, que é como se fosse um sequestro de processo. Tá? Um exemplo que eu costumo usar para o uso desse cara é, por exemplo, você quer instalar um keylogger. Você instalar um keylogger, você precisa sequestrar a sessão de um usuário logado. Então, basicamente você vai dar um PS, você vai achar lá, dentre os processos, um processo que é o core da sessão do cara, geralmente aquele explorer.exe e tal. Você sequestra, dá um migrate para esse processo em si, e a partir daí você consegue capturar o que ele está escrevendo e tal. Por exemplo, tá? Então é uma das coisas que você, para você interagir com o processo, você usa o migrate antes aí. E o ls aí que a gente conhece para listar arquivos. Também mesmo esquema, independente de... Sim, ele tem keylogger nativo. Eu vou mostrar aqui o keylogger. Independente, tá vendo? O sistema lá do outro lado
Windows, mas se você der um ls, ele mostra aqui com um cara bonitinho e já organiza tudo para você. Beleza? Aqui são duas coisas interessantes que facilita, principalmente pós-invasão, que é uma maneira trivial de você baixar um arquivo lá da máquina-alvo, lá a máquina que você invadiu, você puxar um arquivo para sua máquina, e ao contrário, você pegar um arquivo da sua máquina, que é o de baixo, né, o upload, você pega um arquivo da sua máquina, que no caso do exemplo aí está esse eviltrojan.exe, e joga lá dentro da máquina-alvo, da máquina vítima. Tá? Então tem esses facilitadores aí, são utilitáriozinhos para facilitar esse tipo de troca de arquivo. O ipconfig, ele diz informações sobre as interfaces de rede, e o getUID, informações sobre o usuário que você conseguiu. Tá? Aqui no caso é no usuário system, depende da vulnerabilidade que você explorou. O execute é para você executar comandos de uma maneira geral. Aqui na verdade, para o CMD tem duas maneiras, né? Você pode dar sempre execute e um executável qualquer, tá? Seja ele qual o sistema que está usando, seja Linux, seja Windows e tal. Ele vai executar aquilo ali, seja o que for. Se for um cmd.exe, ele vai te dar aí o cmd. Tá? Só que esse caso de baixo aqui é mais interessante, que é o seguinte. Lembra que eu falei que o Meterpreter fica ali no meio do caminho? Que você não precisa nem saber qual é a sintaxe que você precisaria usar no shell, só precisa do Meterpreter. Então, se você quiser que o Meterpreter saia do caminho, só você escrever shell. Ele sai de cena e te dá o shell. Tá? Isso às vezes é importante, porque algumas coisas, se você tentar executar por dentro do Meterpreter, pode dar uma bugada. Tá? Então às vezes você pede o shell, você faz de lá direto que funciona, tem uma probabilidade maior de funcionar. Beleza? Então vamos embora. Pergunta do Lerval é se eu dou um upload, se o antivírus deixaria fazer o upload. Teoricamente sim. Tá? Isso, se for, dependendo do arquivo que for, ele pode até ser, e aonde você colocar, e a maneira como ele está empacotado, depende das medidas adicionais que você tomou ali. Se ele bate em alguma assinatura, né? Tem os packers, os wrappers, tem uma maneira de você mascarar ele como malicioso. Mas pode ser, dependendo do arquivo que você colocar, ele pode pegar sim o antivírus. Ficou no vácuo porque você perguntou alguma coisa. Deixa eu te dar uma dica, Gabriel. Aliás, eu tinha que ter falado isso no início, esqueci. Tá vendo aí em cima do chat, isso vale para todo mundo na verdade. Em cima do chat tem uma mãozinha de like, igual do Facebook, né? Tem um dislike que seja, e tem uma cabeça com interrogação. Preferencialmente, mandem pergunta por ali, tá? Que se você clicar ali e mandar pergunta, eu recebo aqui, fica arquivado aqui pra mim. Aí no chat, às vezes passa a janela do chat e eu não vejo. Mas alguém já resgatou a tua pergunta aqui, se ele ajuda na evolução na rede penetrada, o Meterpreter? Sim. Ele ajuda principalmente numa questão que a gente chama de enumeração posterior. Né? Você já está ali, você já invadiu uma determinada máquina, você consegue a partir dali disparar outros ataques. Tá? Ele te ajuda nisso também. Nada muito específico para isso, mas só o fato de você conseguir subir arquivos e etc, executar comandos, já facilita. Beleza? Então vamos lá. Já foi isso aqui não. Idle time, para você ver o tempo que a máquina está ociosa, para você ter uma noção de atividade da máquina. E esse é bem interessante, hash dump. Você está numa máquina Windows. Isso aqui geralmente a gente usa para escalada de privilégio, seja escalada mesmo, visando aumentar privilégio, ou que eu não sei se o nome faz muito sentido, mas eu costumo chamar de escalada lateral, né? Que é quando você não necessariamente quer elevar seus privilégios, mas você quer pegar a senha de um usuário específico, que pode ter a mesma privilégio que você, inclusive. Então, quando você está no Linux, onde é que você arruma o hash das senhas? No Shadow, que não é trivial de você pegar, né? Só o root que tem acesso a ele e tal. Agora, o Windows guarda no arquivo SAM, né? Usa aquelas técnicas SAM lá dele. Parece que vai mudar agora no Windows 8, ou mudou no 7, não lembro agora. E existem algumas ferramentas para você pegar esse arquivo, né? O FGDump e alguns outros aí. WinDump e tal. Agora, o
Uma vez que você pegou esse arquivo aqui, você pode fazer um ataque que a gente chama de ataque de força bruta offline, que é quando você tem os hash. Tá? Então você pegou esse cara aqui é a assinatura hash de todos os usuários que tem na máquina. Você pode fazer isso por força bruta. Como é que é a força bruta disso? São ferramentas que você passa uma lista de possíveis senhas, ela vai extrair o hash de todas essas possíveis senhas e vai comparar com esses hashes aí e ver se bate. Tá? Eu abstraí aqui alguns passos disso para facilitar entender. Ou crack, por exemplo. Seria inclusive a minha opção, a minha sugestão, né? Ele é bem interessante, trabalha com Rainbow Tables e tal, tem uma performance legal e tal. Beleza? Sim. Ó, o Fábio deu uma excelente ideia aqui, pegando o gancho lá do antivírus. Você pode dar um migrate no processo do antivírus e parar ele. Perfeito. Uma boa ideia. O Fábio Coelho que falou aqui, ó. Poderíamos resgatar o processo de antivírus e pará-lo? E assim enviar qualquer malware? Sim, você pode fazer isso. Com qualquer processo, não só com antivírus. Mas você modelou desse jeito. Beleza? E o Rafael perguntou como faz para enviar a saída do hashdump por um TXT na minha máquina. Ué. Bom, você pode salvar no arquivo e puxar, mas, por exemplo, isso aqui, essa telinha... essa aqui é a ideia, copia e cola. Essa telinha que está aparecendo aqui, esse hashdump, está na sua máquina, está na sua tela. Aí você pode copiar aqui e colar. Não, você pode fazer... mas aí no Meterpreter não. Você poderia fazer... acho que eu estou entendendo exatamente o que você quer. O que você poderia fazer é pedir shell. Lá no shell, mas aí daria muito mais trabalho, repare. Não sei, alguém pode pensar uma maneira mais inteligente. Aqui veio na minha cabeça agora. Você pode pedir shell. Jogar um fgdump da vida para lá, usar o fgdump para fazer isso, jogar no arquivo e depois usar o Meterpreter com download do arquivo. Tá? Mas a maneira mais prática é esse hashdumpzão aqui e redirecionar e copiar a saída mesmo. Vamos que vamos. Bom, obtenção de informações, já vou pegar aqui o gancho para a gente fazer a primeira prática, que a gente daqui a pouco já vai ficar sem tempo. Então, aqui algumas outras coisas auxiliares, na verdade. Ele consegue fazer port scanning, identificação de serviços em execução, capturar senhas. Capturar senhas não é isso que eu falei agora, né? Assim na base do hashdump, não. É capturar senhas em trânsito, tá? Como se fosse um DSNF da vida, para quem conhece. Ele pega protocolo de autenticação lá e pega as senhas passando. E SNMP sweeping, que é você fazer tipo aquele SNMP walk, né? É ativo o negócio. Você faz probes de SNMP e vê quem responde para você obter aquelas informações. Aqui é um exemplo do Nmap. Você pode usar o Nmap de dentro do Metasploit e tal, salvar o arquivo em XML, por exemplo, e importar para dentro do Metasploit. Eu vou mostrar uma maneira mais interessante e mais prática de fazer isso agora, tá? Que no Metasploit 4.0. A gente vai mostrar aqui na prática. Mas deixa eu só dar um briefing aqui do que são essas... obtenção de informação. Então vamos usar esse cara aí para a gente ver mais ou menos ele funcionando. Então aqui são alguns... Eu dei só um search aleatório ali de módulos auxiliares que tem a palavra scanner. Então ele mostra aí vários scans que ele faz. O que eu queria mostrar para vocês é um bem recente. Vocês conhecem o pfSense, não? pfSense é um firewall. É um sistema, como se fosse uma distro focada para ser firewall, baseada no FreeBSD. Tá? Depois vocês deem uma catada a isso. É uma distro aberta para ser firewall mesmo, até bem interessante a ferramenta. Ela está com uma falha de força bruta ela é focada em appliance, né? De força bruta numa função que ela tem chamada XML-RPC. Eu vou explicar aqui. Só respondendo rapidamente a pergunta do Leonel, se é interessante ter um backtrack como SO. Para pentest, sim. Com certeza. Ele já vem com todas as ferramentas configuradas e um monte de ferramentas que você precisa.
tudo funcionando certinho, é bem interessante. Vale a pena sim, tá? Então vamos lá. Me perdoe, eu vou ficar um pouco de lado aqui que eu tenho que ir na outra máquina, mas deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar aqui que já tem o comando aqui em algum lugar que eu tenho preguiça de escrever. Por exemplo, esse é o cara que a gente vai usar, tá? Esse PFSense XML RPC Brute Force, tá? Eu quero mostrar eu peguei esse exemplo específico porque mostra a graça do framework como por ser aberto e etc, por ser só um framework, não ser uma ferramenta encaixotada. O que acontece? Esse cara aí, até hoje de manhã pelo menos, ele ainda não faz parte do core do Metasploit, tá? Se você der um update, o mouse na frente, tirei já não? Qual? Esse. Se você der um update, não vai chegar esse cara pra você. Foi alguém que escreveu, tá? Já postou isso na internet, tal, já foi peteado e tal, mas alguém escreveu na sintaxe do framework e o framework interage com isso. Beleza? Então o que esse cara faz especificamente? Eu vou dar um use aqui, como a gente tinha visto lá nos slides. Ele entrou aí no contexto desse módulo, né? Vou dar um show options, igual a gente viu lá nos slides. Deixa só aí que rola um delay aí. São as opções que você tem aí para configurar, tá? O que é required aí? O IP do host, do alvo, e um arquivo de senhas, porque é a força bruta. E deixa eu explicar o que esse cara faz especificamente. Esse cara, ele faz uma força bruta nesse XML RPC. O que é esse cara? Você pode ter vários PFSense. Imagina que você tem uma mega rede que tem vários PFSenses instalados. Você quer configurar todos eles de uma vez só. Você pode usar esse XML RPC que você submete a instrução, ele autentica e executa. Tá, então qual foi a sacação do cara? Se eu posso usar um XML RPC para automatizar rotinas de firewall e tal, e eu teria que e ele autentica para fazer essa manutenção, eu posso fazer um força bruta nisso. Concorda? E é exatamente isso que ele faz. Então vamos lá. Eu já estou aqui no contexto do módulo. Eu vou colocar aqui. Opa, máquina errada. Vou colocar aqui set rhost. Reparem que esses valores que estão aí são valores default, tá? Já estavam aí. Eu vou colocar aqui a minha máquina alvo, que é https // 172.31.31. Deixa eu ver aqui no Chrome. Beleza? Foi? Rola um delayzinho aí, mas dá pra ver, né? Ó, dei enter agora. Aí, ó, feedbackzão aí, ó, rhost foi setado para esse cara aí. Se eu der um show options agora de novo, ele vai mostrar setado lá esse endereço. Esse 172 aí, 31.31.112 é uma máquina virtual onde eu instalei o PFSense para fazer o teste. Tá? Beleza. Então o que eu configurei isso? Agora eu preciso daquele password.txt lá e default. Eu não tenho esse arquivo. Como eu não tenho uma word list específica aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar o word list do John the Ripper. Não sei se vocês conhecem. No backtrack ela já vem default. Então o que eu vou fazer aqui? Set passfile, que é o nome da variável, e vou passar o valor. Qual o valor? /bentest, /passwords, /john, /password.lst. Acho. Esse é o caminho default. Quem usa backtrack pode usar essa word list aí, que ela é bem interessante. Enter. Show? É só isso que eu preciso. Tá vendo? Ali no show option não são os únicos dois required ali. Então,
já setei ali tudo que ele precisa para ser disparado. Agora eu venho e disparo exploit. Ele está fazendo a força bruta aí, vai aparecer já, tenha fé. Está fazendo a força bruta aí com as senhas do John e ele achou password found Sunshine. Tá? Beleza, Sunshine é uma boa senha? Não é uma boa senha, mas aqui foi só para efeito de demonstração. Tá? Não ia deixar vocês ficarem 10, 20 minutos olhando uma força bruta acontecendo. Tá? Então esse é um módulo auxiliar, dentre outros que você pode usar. Ele tem força bruta para samba, tem scan de várias coisas, scan para bancos de dados específicos, para achar que é um Oracle, para achar que é isso, para achar que é aquilo. Então tem várias coisas que você consegue fazer com módulos auxiliares. Tá? É interessante, inclusive, programar coisas para cá, né, para dentro do framework, porque ele já te ajuda. Beleza? E para provar que essa senha funciona, uma outra coisa que você podia fazer, que eu até acabei não mostrando, mas é que você... Opa! Se você deixou options aqui, ó, tem uma outra opção ali, tá vendo? Start SSHD, false. Não é required, mas você pode dar set, start SSHD igual true. O que vai acontecer? Ele vai fazer a força bruta, vai detectar a senha, vai modelar um XML RPC que starta o SSHD e vai soltar pro cara. Então não só ele vai te dar a senha, como ele vai startar o SSH desse PF100 aí. Como o nosso PF6 por padrão não tá habilitado, eu vou mostrar aqui no Chrome. Tá? Usuário default admin e vou colocar a senha que ele achou aí. Sunshine, né? Sunshine. Logou no PF100, pra quem nunca viu o PF100. Beleza? Então é um módulozão para ele fazer esse tipo de força bruta. Tá ok? Então é um exemplo de módulo auxiliar. Esse foi o módulo que esse cara fez. Tá. Bom, então aqui só mostrando mais alguns módulos antes de eu fazer a outra apresentação. Que é esse PSNuffle. A ideia do PSNuffle é ele ser o sniffing de senha. A ideia do sniffing de senha é o seguinte: ele vai ficar escutando a rede. Se o logar FTP, ele reconhece que é um FTP passando, captura login, senha e destino e a porta. FTP, IMAP, POP, coisas padrão de sniffing de senha, DSNIF, EtherCap, o que essa galera faz. Tá? Então aqui tem um exemplo, PSNuffle, roda ele, run. Ele carrega todos os modos aqui, pegou aqui, ó, FTP login, Duke, né? Tá? E ali qual é o destino e tal. Esse é o SNMP Sweeping, que é um scan ativo, tá? Você passa um range aqui de IPs, ele vai fazer requisições SNMP para todos esses caras. Por padrão na community, numa série de community lá, public, etc. Tá? Mas você pode editar. Reparem aqui, ó, communities. Tem um snmp.txt. Você pode ir lá e botar quantas você quiser. O Eduardo está perguntando se pega SSL. Não. Tá? Quer dizer, depende. Ele faz sniffing de tráfego. Se for SSL, está tunelado, você não consegue snifar. Tá? Você tem que fazer todo um procedimento antes para você entrar no túnel, seja um ataque de main in the middle ou SSL trip, alguma coisa. Mas reparem que é um passo a mais. O que o cara faz é escutar a rede. Se está passando dentro de um túnel, ele não vê. Você tem que colocar ele dentro do túnel. Tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. É case sensitive para setar as options? Acho que sim. Acho que o nome da variável tem que ser case sensitive, mas não sei te dizer não. Beleza. Uma pergunta aqui do Fábio. Se tem que ser sempre HTTPS. Não, você tem que colocar a URL específica de acesso. Se ele aceita HTTP, pode ser HTTP. E ele consegue pegar o community name privado. Você pode setar as community que ele quer tentar. Tá? Ele vai tentar lá fazer o scan e tentar buscar pela community que você setar lá naquele arquivo.
Foi? Ah, beleza, identificação de vulnerabilidade. Isso aqui eu vou dar uma acelerada. Isso aqui é o seguinte, esses três caras aí, Nexpose, Nessus e CollegeGuard, o Nessus tem uma engine para você trabalhar com o relatório deles. Você pode pegar o relatório de saída desses caras aqui e imputar no framework. Tá? Para que você faz isso? Vou mostrar aqui nos próximos slides. Você pode criar, tá vendo aqui nesse de baixo, ó, import Nessus, import Nmap, você pode jogar isso tudo ali dentro. Isso aqui não precisa mais, tá? Essa fase de criação de banco de dados já está bem mais avançada, eu vou mostrar aqui. E aí você consegue consultar tabelas assim, ó, todos os rows cadastrados, a vez que ele foi visto, o MAC address, aqui no caso do dbhost, mas tem o dbvuns. Aqui o DV Service, mostra todos os serviços que ele já tem. Para que isso? Se você quiser fazer um ataque automatizado, que é a próxima prática que a gente vai ver, ele já tem as informações aí suficientes. Beleza? Aqui o dbvuns, né? As vulnerabilidades que ele tem cadastradas. E o DB Exploited já mostra aí os que já foram explorados. Bom, então essa é a próxima prática que a gente vai ver, a próxima e última, né? Infelizmente está acabando o nosso tempo. Que é o AutoPWN, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo, já tenho ela setada aqui. Tá dando pra... Tem uma outra máquina virtual aqui, que é uma máquina Windows 2003 Server. Pauliane, não, esse monte de vulnerabilidade que você está vendo aí, ele leu do relatório do Nessus, ou do Qualys, ou do Nexpose que você injetou aí dentro. Tá? Beleza, Pauliane? Você que injetou essas vulnerabilidades aí dentro. Nessus, o CollegeGuard e o Nexpose. Essas de vulnerabilidade específico. Port Scan, por exemplo, só para identificar porta e serviço, pode ser o AMAP, Nmap, essa galera toda aí. Bom, então aqui vou dar outro exemplo interessante. Estão vendo? Ah, não, deixa eu mudar aqui. Vou botar lá na telinha, ver se está todo mundo vendo. Vocês estão vendo aí a tela do Metasploit? Então, né? Deixa eu só responder uma pergunta muito interessante aqui que fizeram o 7, eu acho que é assim que se lê, não sei. Ele perguntou o seguinte: você comentou que ela pega a senha de serviços padrões. Ele reconhece pela porta? Interrogação. Digo, se eu alterar a porta DSH, ele vai detectar o password de senha assim mesmo? Não é pela porta. Isso é uma coisa muito interessante para ferramentas de sniffing de senha. O que acontece? Esses protocolos que eu falei, FTP e essa galera toda, são protocolos que prevêem autenticação. Então, se você snifar a senha e você conhece o protocolo, você sabe a hora que é o cliente fazendo probe, você sabe a hora que é o servidor pedindo login, a hora que é o servidor pedindo senha. Então você sabe exatamente a hora que vai passar o login e a senha. Tá? Então é pelo comportamento do protocolo, não é por porta não. Tanto que ele vai te dizer a porta também, qual é que ele está usando. Isso aí não tem nada a ver. Agora, um adendo importante, pegando o gancho da tua pergunta, é o seguinte, por exemplo, se for autenticação de aplicação web, é difícil ele pegar. Porque o protocolo HTTP não prevê autenticação. A autenticação web, para quem está olhando de fora, é um formulário como outro qualquer. Agora, se naquele formulário está passando login e senha, ou está passando, sei lá, CEP e CPF, qualquer campo, não dá para ele saber. Algumas ferramentas injetam um pouco de inteligência. Se o ID do test box for muito na cara, tipo ID, PWD, PSWD, ele pega como se fosse autenticação. Mas o protocolo não prevê isso, então ele nunca sabe quando o que está vindo é informação qualquer ou é informação vinculada à autenticação. Beleza? Respondi a tua pergunta? Show! Bom, o Lorival está perguntando se eu tenho uma máquina Windows teoricamente atualizada, mesmo assim eu conseguiria detectar algumas vulnerabilidades. Essa pergunta é muito complexa. Não vou dizer que sempre tem, mas também não vou dizer que nunca tem.
é eterna corrida. Você atualizou, daqui a pouco aparece uma vulnerabilidade, mas a conduta inclusive é o conceito de zero day, né? Mas a conduta mantendo o que você falou aqui, eu reformularia do tipo, mantendo atualizado o sistema operacional e antivírus, não só antivírus, né? Mas firewall e todas as coisas tão importantes ou mais importantes que antivírus, você minimiza os riscos, tá? Mas é difícil dizer que vai achar, não vai achar a vulnerabilidade, beleza? E não só, alguém falou aí, eu ia falar isso agora, mas alguém falou aí, e não só o sistema operacional, pode ser uma aplicação que o cara está usando, um serviço específico, não tem muito isso não. Beleza? Então, essa aqui está respondida. De onde saem as informações sobre as vulnerabilidades? Essas ferramentas que eu falei, elas atualizam sozinho, mas, por exemplo, para você pesquisar, eu sugiro ExploitDB, BugTrack, acompanhar os CVEs, blog ceguinho. Essa galera aí está sempre antenada. Se você pegar por ali, você vai ficar sempre ciente. Full Disclosure, que é um negócio mais underground, mas tem. Beleza? E se você quiser ver todas elas num só lugar, o blog ceguinho. Como acho que alguém postou, o Bruno postou aí a URL. ceguinho.com.br. Beleza? Então vamos nessa. O que eu ia fazer agora? Então, aí no Metasploit, estou vendo esse comando aí, db_nmap. Segue o info. Tá certo. db_nmap. O que é isso? Ele vai dar um nmap. Lembra que vocês viram lá nos slides? Lembrei sim. Nos slides você pode rodar um nmap de dentro dele, sem problema. Só que é só uma interação. Você vai rodar, ele vai te dar a resposta ali. Quando você roda db_nmap, ele não só roda o nmap, como ele coleta todas as informações e joga para o banco. Tá? Então vamos lá. db_nmap 114 é uma outra máquina virtual aqui que é o Windows 2K3 Server. Então ele coletou aí as informações. Tá? Isso tudo já está devidamente armazenado aí dentro do Metasploit Framework, tá? Então o que vai acontecer agora? Igual eu estou mostrando aqui, tá? Você dá um auto PWN, ele vai tentar todas as possibilidades. Quanto mais informação você der pro Metasploit, mais eficiente vai ser, tá? Mas o que acontece? Aqui, por exemplo, reparem que eu não carreguei nenhum relatório de análise de vulnerabilidade. A única informação que ele tem é do Nmap, que é um port scan. Tá? E o que vai acontecer? Ele vai pegar os serviços de execução, vai pegar todos os exploits que ele tem para aquele serviço e vai tentar todos eles. Se colar, colou. Tá? Então ele tenta automatizar esse processo. Deixa eu voltar aqui pro Metasploit. Vocês estão vendo ele aí, não? Então tá aí, ó, db auto pwn, -p, -t, -e. Vou disparar. Vamos ver se vai. Ó, apareceu aí. Ele está disparando um monte de exploit. Vai aparecer para vocês já já. Ó, estão vendo aí, ó. Isso tudo, a primeira lista é Matching Exploit Modules, ou seja, os que ele achou que bate com o que ele tem. O que está aparecendo agora já é Launching, já é o feedback dele disparando todo mundo. E esses que começam com a tag, acho que não apareceu para vocês ainda, mas começa assim, Metterpreter Session Opened, são as sessões que ele está abrindo. Tá? Deixa acabar aí que eu mostro certinho para vocês. Aí abriu a terceira, deixa ele acabar. Ele está esperando 6 modos lançados encerrar a execução, que ainda não encerraram. Aí não sabe se vai funcionar ou não. Bom, então a gente já viu aí que ele abriu 3 sessões, né? Deixa ele acabar que eu mostro como é que lista as sessões, interage com elas, etc. Enquanto isso, deixa eu responder aqui algumas perguntas. Bom, perguntas interessantes aqui. Ferramenta, se tivesse um firewall, daria alguma flag? Acho que a questão do firewall não é nem questão de flag, é questão de acesso ou não. Firewall é um filtro de pacote. Então ele poderia filtrar seu ataque. Algumas portas e tal ele filtraria. Essa foi a pergunta do William.
Tá? Então o firewall é quando você está atacando, né, simulando um ataque que seja, o firewall é seu inimigo, né? Você tem que bypassar ele de alguma maneira. E o mesmo vale para a pergunta do Henrique, que é a mesma que o Eduardo fez agora no chat. O Henrique perguntou aqui pelo lance das perguntinhas se o IDS não detectaria. Sim, mas beleza, é outro conceito, mas é dentro do esquemão lá do antivírus. Por quê? A maioria o firewall até mas é outro esquema. Agora, IDS, por exemplo, também é por assinatura, por o que a gente chama de pattern matching, né? Então, se um ataque desse, seja ele qual for, esse exploit aqui tiver uma assinatura no IDS ou no IPS que você está usando, ele pode detectar sim, tá? Se for comportamental, já é mais difícil. Por assinatura, geralmente é mais fácil, você vai passar. Beleza? Então, respondendo claramente aí, por exemplo, o Fábio perguntou assim, um IPS conseguiria barrar esse ataque? Depende. Se ele tivesse uma assinatura, se ele conseguisse reconhecer esses ataques aqui. Tá? Aquela questão de tuning ali, tuning de encode, tuning de NOP, é exatamente para você tentar sair do padrão aí e bypassar IDS ou qualquer coisa por aí. Beleza? Ó, acabou aqui. Aí ele mostrou aqui, ó, 1, 2 e 3. 3 sessões abertas, as 3 via Meterpreter. Tá? Então, por exemplo, posso dar um comando aqui, ó, Sessions. Ele vai mostrar as sessões ativas. Tá? Deixa eu ver, Sessions menos I1. Entrei naquela sessão. Tá? Tô dentro do Meterpreter. Beleza? Aí vem aqui, ó, background. Session menos I2. Tá? Aqui não faz tanta diferença, são 3 sessões na mesma máquina. Mas imagina se você tem várias sessões abertas em máquinas diferentes, você pode ir alternando entre elas. Dá background, escolhe a outra que você quer e por aí vai. Beleza? Deixa eu voltar aqui para os slides. E aqui são algumas questões de manutenção de acesso. Né? Você pode botar o keylogin, backdoor, escalada de privilégio, captura de tela. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui essa é a parte do keylog. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí. Está escrito assim, na tela de cima é key scan start. Ele automaticamente começa a capturar tudo que foi digitado. Aí o usuário está lá digitando, ele está capturando, está digitando, está capturando. Você quer ver o que já foi capturado? Key scan underline dump. Ele mostra tudo que capturou. Beleza? Esse é o keylogger que já vem embutido no Meterpreter. Na telinha de baixo, Run Match SVC. Isso é um servicinho que tem dentro do Meterpreter, já preparado para você injetar ele, que ele é como se fosse uma backdoor. Ele se instala na forma de um serviço. Tá? Então, se você rodar ele te der essa função, esse feedback aqui, ó, Service Match SVC Successfully Installed, você já sabe que você pode acessar esse IP do alvo nessa porta aqui, ó, 31337, que é a porta default desse cara, que tem um backdoor lá já. Beleza? Então aqui você tem um utilitário para fazer keylogin e um utilitário para fazer backdoor. GetUID, ele vai te dizer quem é o usuário que você tem. UsePriv é uma extensão do Meterpreter. Você deu UsePriv, ele vai carregar a extensão. Você dá getSystem, ele vai tentar uma série de técnicas pré-prontas que ele tem para tentar a escalada de privilégio em Windows. Tá? E escalada de privilégio em Windows geralmente é buscando o usuário System, que é aquele usuário louco lá que não é o root, né? O root seria o administrador. O System é um usuário que não loga, é um usuário do sistema mesmo. E é geralmente o vetor que a gente usa para escalar privilégio de máquina Windows. Tá? Então o feedback que a gente dá é got system usando a técnica 4. Seja ela qual for, se não me engano são 8 ou 9. Tá? Aí você dá um getUID, é a mesma sequência, aí você dá um getUID, você agora é o usuário system. Repare que aqui em cima você era o usuário vítima, aqui embaixo você é o usuário system. Porque você deu um usePriv getSystem. Beleza? Então ele também tem rotinas pré-prontas para escalada de privilégio. Aqui é para captura de screenshot, né? Você dá um migrate 260, esse 260 é o PID do core da sessão do cara que eu quero tirar o screenshot. Lembra que eu falei disso já?
Então, use SPIA é a extensão que você tem que carregar. Aí você dá screen grab, ele vai salvar, ele vai tirar um screenshot do que o usuário está vendo, né? E vai salvar na sua máquina com esse nome esdrúxulo aí. Ele usa nomes aleatórios. Tá? Então, se você abrir aí /root, isso aí é um screenshot do que está aparecendo lá na tela da vítima. Assim como você consegue fazer com screen grab, com um screenshot da tela, você consegue ativar uma webcam, por exemplo, para ver quem está usando a máquina e coisas do gênero. Também o Meterpreter tem esses utilitários. Bom, e para fechar aí, eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou responder. Aliás, deixa eu responder antes das conclusões. Bom, falando em Firewall, qual a sugestão? O Dan Vasconcelos está falando em Firewall, qual a sugestão? PFSense, FreeBSD ou OpenBSD? Cara, eu costumo falar o seguinte, a gente tem um curso aqui excelente sobre hardening de servidores. Tá? Então, você pode, o instrutor de lá, que eu estou mais de defesa e tal, saberia dizer melhor do que eu. Mas o que eu costumo sugerir, num caso desse, é o seguinte, o melhor firewall, assim como o melhor sistema para qualquer coisa que você for escolher, é aquele que você domina mais. Né? Ou o responsável domina mais. Não adianta mais nada você botar um OpenBSD, que é supostamente, dito o sistema operacional mais seguro do mundo, se você não tem o conhecimento mínimo para fazer um hardening razoável nele. Tá? Então eu não vou ficar aqui citando X, Y, Z. Agora eu posso te citar características de cada um. Por exemplo, o PFSense, ele é um FreeBSD, tem toda a bagagem do FreeBSD, mas ele é mais enxuto e tem uma interface web totalmente intuitiva. Né? O FreeBSD é um bom sistema operacional, o OpenBSD também, tem poucas falhas default, mas aí seria muita responsabilidade da minha parte escolher um para você. Tá? Alguém falou aí, o Eduardo falou aí, checkpoint, tem as versões comerciais também. Tá? Mas o que eu queria frisar é isso, é interessante você ter o domínio da ferramenta. Até o próprio ptables pode ser um mega firewall, depende do quanto você conhece dele. Tá? Até para você fazer o mínimo de hardening possível. Beleza, Dan? O Eduardo perguntou se tem algum módulo para força bruta em cima de remote desktop. Cara, tem. Eu não vou saber de cabeça agora, mas... tem. Tá? Tem algumas coisas para alguns clientes, sim. O comando keylogger funcionaria em modo shell? Não. O comando que eu fiz aqui de keylogger é do Meterpreter. Ele funciona no Meterpreter. Tá? Para você instalar um keylogger no shell direto, você teria que subir um arquivo e etc. Beleza? E o Lorival está perguntando se esse tipo de webcam vai ser visto no curso EAD. Sim. Na verdade, eu pretendo. Mas a gente ainda não conseguiu reproduzir não, porque está dando galho na máquina virtual. Mas de qualquer maneira, nem que eu tenha que botar uma máquina real aqui, a gente dá um jeito. Na hora de roubar o webcam, porque as máquinas vítimas aqui são todas virtuais, né? Tudo virtualizado. Na hora de roubar pela máquina virtual, está dando galho. Mas até lá a gente dá um jeito. Beleza, Lorival? Deixa eu voltar aqui para os slides. Bom, então é isso, galera. Só concluindo, o Metasploit é uma excelente ferramenta para teste de invasão, o framework, por esse poderio todo que a gente já viu aqui. Tem muito mais coisa, obviamente, o tempo aqui que não nos permite. Mas ele tem a parte de coleta de informações, ele tem a parte de documentação, é bem interessante, a ferramenta é bem completa. Tá? Auxilia em várias etapas e é open source. Tá? Se alguém sabe o Ruby, pode ajudar no desenvolvimento do core do negócio. E pode ajudar, igual eu mostrei aqui, o cara que desenvolveu um auxiliar, você pode desenvolver módulo lá para dentro. Nem que seja você pegando, mesmo que você não escreva o exploit, pegar exploits on the wild e reescrever para poder botar no framework e etc. É bem interessante. Se ele é o único framework, não. Existem outros. Tá? O que eu mais gosto é ele. Tem alguns pagos, né? Tem o Core Impact, por exemplo. Tem o Immunity. Na verdade, o Canvas, que é da Immunity. Tem o Security Forest, que não é tão uma ferramenta assim. É um frameworkzão para você pegar direto do site. E por aí vai.
Beleza? O Metasploit Framework é free e open source. Você pode olhar o código, você pode ajudar e etc. Tem as versões pagas também com aquelas diferenças que eu falei. Show? Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta. Se o módulo de Brute Force para remote desktop cobre 2K8, não sei. Só olhando. Tá? Uma coisa interessante, Eduardo, você que está fazendo perguntas sobre vulnerabilidade específica, isso vale para todo mundo, né? No framework, quando você vai olhar os módulos, ele faz vínculo com documentação mesmo, com CVE e etc. É isso que ajuda ele a saber quem é quem. Tá? Então é interessante ver esse tipo de coisa. E para quem quer procurar vulnerabilidade, já passei as dicas aí, né? ExploitDB, BugTrack, essa galera toda aí, você pega os exploits. Beleza? Bom, então, se alguém tiver mais alguma dúvida dessa, aproveitando as conclusões aqui, galera, eu costumo fazer esse disclaimer no início, né? Eu costumo usar até nas minhas palestras, fico parafraseando o tio Ben lá do Spider-Man, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Não é porque o framework faz isso tudo que a gente vai sair fazendo por aí. Tem toda a questão da ética na história. É por isso que eu falo aqui nos cursos de teste, nos cursos de área, vocês recebem um ambiente propício para isso. Tá? Quem precisar de ajuda para montar um ambiente desse, a gente ajuda aqui, dizendo versões e etc, virtualização, mas usem com responsabilidade. Beleza, galera? Posso dar meus recadinhos agora para fechar então? Ou alguém ainda tem alguma dúvida? Bom, então, essa aqui é mais ou menos a infra que a gente tem no curso, tá? O curso tem mais essa. A gente disponibiliza para cada aula material extra para vocês estudarem em casa. Vocês ganham as imagens para vocês habilitarem e ficarem brincando em casa também. Mas a interatividade é mais ou menos essa, tá? Só que as aulas têm 3 horas cada uma, são 6 aulas, parece. E por aí. E lembrando que o curso, deixa eu passar um slide, o curso sobre Metasploit vai ser a primeira turma desse curso que a gente está modelando, né? Tá com inscrições abertas, ele está quase lotado, mas ainda não lotou. A gente começa na próxima terça-feira. Então tá aí as informações sobre ele, preço, a carga horária, as promoções e por aí vai. Algum pré-requisito? Bom, a gente tem os pré-requisitos default aqui, que é o mínimo de conhecimento em Linux, redes e Windows. Mas para você entender como o ataque funciona. Mas como esse aqui é um curso muito focado na ferramenta, não precisa não. Não precisa tanto conhecimento básico assim não. É só você ter o backtrack, a gente até manda um tutorialzinho ajudando, e instalar o Metasploit. A gente é mais limitado, né? Quando é teste de invasão, que a gente fala de uma série de técnicas, aí precisa desses pré-requisitos. Beleza? Quem quiser, e o canal está aberto, quem quiser ligar para cá, conversar comigo, conversar com outro instrutor e tal, para saber, sentir mais ou menos qual é do curso, falar o que sabe, o que não sabe, que medo que tem, que angústia que tem, a gente esclarece tudo, não tem problema não. Tá ok? E aqui só para... só falando aqui dos outros cursos, aqui tem a listagem dos cursos que a gente faz à distância, tá? Tem cursos presenciais também, esses aqui são os à distância. E aqui está o calendário das nossas próximas turmas. O próximo é o Metasploit semana que vem, depois tem Forense, aplicação web, Linux Essentials, para quem não se garante no Linux, produção de perímetro com software livre, fortalecimento de servidores e teste de invasão, já no ano que vem. Tá bom? Esses são os nossos próximos cursos. A ideia é, quem quiser qualquer outro curso aí, a gente tem os presenciais também. A gente vai fazer esses webinars aí. E quem tiver qualquer dúvida, tanto dúvida técnica, pode ligar aqui e falar pra gente. O Bruno vai postar aí, vocês já devem ter o telefone aqui da Clave, vocês podem ligar. Quem quiser qualquer dúvida sobre parcelamento, sobre data de curso, pode ligar para cá pro setor de academia. Inclusive citar aqui a nossa querida e simpática Bruna Bernardo, que é atendente aqui da academia. Vocês vão ligar, algumas pessoas aí já devem conhecer ela. Vocês vão ligar, vão falar com ela, ela vai passar todas as informações certinhas sobre data, valores, formas de pagamento e etc. Tá? A famosa Bruna Bernardo. Então, fiquem à vontade, podem ligar, podem mandar e-mail, tá aí meu e-mail, tá aí meu Twitter.
Quem quiser ligar para cá, tem o telefone lá no site, academia@claves, a gente responde também. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu não entendi muito a pergunta do Ricardo. O Ricardo perguntou a questão do lab para realizar pentest. Que lab especificamente? E o Rony perguntou se vai abrir outro curso desse nas férias, desse Metasploit. Não sei. Ah, tá. O ponto eletrônico me falou aqui que essa grade que eu mostrei aí, deixa eu voltar. Ela teoricamente é em loop, tá? Então, depois do teste de invasão, teoricamente é o Metasploit de novo. E por aí vai, até que alguma coisa de muito errado aconteça e a gente tenha que mudar alguma coisa. Beleza? Coloca o e-mail de novo? Coloca o e-mail de novo. Tá aí, rafael@claves.com.br. Beleza? Ah, tem nosso Facebook também, eu não botei aqui, mas tem o Facebook da Claves lá, quem quiser participar. A gente usa muito como contato, né? Twitter e Facebook para anunciar as coisas. Ah, e uma coisa importante, pessoal, que eu não citei. As aulas dos cursos, além de ser interativa, são gravadas. Tá? Então se você olhar lá na grade e ver, pô, o horário não dá, tô na aula, tô no trabalho, etc, etc, não tem problema, você pode perder a aula, você assiste depois, vai ficar tudo gravado lá, tem um canal direto para tirar dúvidas, não tem problema não. Beleza? Ah, e a prova, a voz da consciência está falando aqui, todo final de curso, vocês recebem uma prova por e-mail. E essa prova ela é da seguinte forma: vocês recebem um certificado de participação do curso. Tá? Se vocês tirarem mais de 70% na prova, tiver um aproveitamento mais de 70%, vocês recebem um certificado de aprovação. Tá? E além desse certificado de aprovação, dizendo que você foi aprovado no curso da Academia Claves, etc, etc, lá na Claves, lá no site da Academia, a gente tem a lista de profissionais aprovados. O Bruno já até colocou aí no chat. Tá? Então, além de você receber o certificado, qualquer um pode ir lá e constar quem são os profissionais aprovados nos nossos cursos. O nome está divulgado lá. Beleza? Se as aulas são disponibilizadas para download? Não. É acesso ao portal. Tá? Você tem acesso a um portalzinho que você loga lá e tem todas as aulas e você assiste via streaming. Mas fica gravado lá. E o prazo é 30 dias após o fim do curso. Acabou o curso, entreguei a prova, mais 30 dias fica os vídeos para vocês assistirem, revisarem e tal. Depois de 30 dias a gente corta o acesso. Tá? Por quanto tempo já respondi. Beleza? Posso realizar o curso do Japão? Pode. Por que não? Inclusive, se eu não me engano, a internet lá é muito boa. Mas não tem nenhum tipo de limitação desse sentido, não. Certificado digital e impresso. Você pode pedir para receber pelo correio que a gente manda. E vocês ganham um kitzão também. A gente pega o endereço, vocês ganham um kit com a pasta, camisa. Tem uns guerre aí da academia. Camisa, caneta, chaveiro e etc. Existem planos para disponibilizar o curso CH-EAD? Não. Não, porque o curso CH é um curso que a gente ministra. Tá? Então ele tem todas as limitações lá da Econs, que é a dona da marca. Né? Beleza? Os cursos da Clave são todos voltados para a segurança? Sim. Tá? E só pegando adendo aí do curso CH, a gente é autorizado da Econs a ministrar curso e prova aqui no Rio. Tá? No Brasil tem alguns, aqui no Rio tem a gente.
Mas é o curso deles. A gente só tem a chancela de ministrar, porque a gente fez lá os preparatórios e tal. Mas a gente não pode manipular isso, não. Beleza? Tudo certo, pessoal? Tô liberado? Vocês participam de licitações para órgãos públicos? Sim. Qualquer coisa é só mandar para contato@claves. Tá bom? Já recebi uma excelente notícia aqui via bloco de perguntas dizendo que tá Vasco 1-0 em cima do Curitiba. Nada fora do normal, mas é sempre uma boa notícia. Galera, de coração, obrigado aí pela presença de todo mundo. Espero vê-los aí no curso de Metasploit ou em outro curso qualquer. E só passando nossa agenda aí, a gente vai estar, eu pelo menos, vou estar no AppSec Latam, lá da UASP, em Porto Alegre. E possivelmente ou eu ou o Bruno ou nós dois vamos estar lá no H2HC. Então tem alguns eventos legais aí agora para o segundo semestre. A gente se esbarra. Beleza? Obrigado, galera. Agradecer de coração pra todo mundo que tá aí, o Crash, o pessoal aí, o Rafael Toscano que tava lá no Vale Sec, essa galera toda que tá sempre ajudando a gente. O Alan tá aí ainda, já foi embora. Alan também é nosso cliente VIP aí, já fez todos os nossos cursos. Ele deve ser o cara que tá mais feliz da gente estar lançando um curso novo, porque não tinha mais curso pra ele fazer, coitado. Mas obrigado aí pela presença de todo mundo, tá? Qualquer coisa eu tô à disposição, você já tem meu e-mail, meu contato. Falou, galera. Obrigado, um abraço. E até a próxima.